Para mim, o resultado é dentro do esperado, né, Valu? Infelizmente, tudo que nós falamos no pré-jogo aconteceu. As coisas não funcionaram e a gente coloca em xeque, né, se era o momento certo de fazer tantas alterações táticas e técnicas. Eu sei que o calor está muito grande, mas o time veio recentemente de 15 dias parado, teve 4 dias de folgas. Eu acho que valia a pena o sacrifício, era um jogo chave. Nós estamos vendo os nossos adversários da parte de cima fazerem a parte dele e o Cruzeiro deixando a desejar, né? Outro dia jogamos contra o Internacional, que estava lá na zona de rebaixamento, já está 1 ponto atrás do Cruzeiro, com 2 jogos a menos. Ou seja, né, parece que pouco a pouco o Cruzeiro vai desistindo do Campeonato Brasileiro e priorizando a Copa Sul-Americana de um jeito que vira até uma obrigação. Porque tem 2 caminhos para irmos para a Libertadores, mas parece que o Cruzeiro quer abrir mão do Brasileiro. Porque deixar o pelotão da parte de cima escapar não recupera mais pelo futebol que eles estão jogando. Ok? Aqui teve manifestação forte contra o Seabra, porque aí, infelizmente, as convicções dele novamente não dão certo. E falta de aviso não foi, é por isso que o torcedor fica chateado. O protegido dele, Ramiro, por exemplo, que está com uma braçadeira de capitão, não sei porquê, sendo que nós tínhamos ali o João Marcelo, tínhamos o William, tínhamos o Cássio dentro de campo. Fez o Peralta tomar um cartão amarelo na cobertura de um lance que ele não deu bote bem aqui no primeiro tempo e a expulsão do João Marcelo. Mas se fosse só isso que é determinante do jogo, mas não, né? Comprometeu muito, assim como também o Vital e outras escolhas. Então é complicado porque quando a gente não consegue o resultado, mas fizemos de tudo, ok. Quando parece que a estratégia que é equivocada e o time poderia ter dado mais, que aí fica pior. Vou te dar um exemplo claro aqui. Cruzeiro com 1 a menos melhorou. Melhorou porque tinha um jogador de velocidade ali na frente, que era o Lautaro, junto com o Caio Jorge, Barreal aberto. Esses 3 atacantes estão funcionando igual foi no jogo lá contra o Libertad. Então, para mim, era para ter mantido essa convicção, já que era para poupar, tirava no segundo tempo. Não acho o jogo de quinta-feira um bicho de 7 cabeças, com todo respeito ao Libertad. O Cruzeiro ali, só se acontecer uma tragédia ou entrar com salto alto, eu tô falando isso baseado em fatos, nem dentro da casa deles o Cruzeiro conseguiu sofrer, tem 2 gols a favor. Para mim, o jogo principal da semana não era quinta-feira, era hoje. Pois é, Valor, acho que o Cruzeiro, ele não esboça, ele não fala sobre estar focado somente em uma competição, mas ele esboça em atitude para mim dentro do campo. Acho que ele vai tirando um pouquinho do foco do Campeonato Brasileiro. Eu acho isso um risco muito grande e o risco, quando ele não é bem planejado, Valor, você pode correr o risco de colocar tudo a perder dentro da temporada. São 2 caminhos viáveis, sim, um caminho mais curto, outro um pouco mais longo, mas em ambos os caminhos o Cruzeiro não tem certeza que vai conseguir encontrar o seu objetivo. E aí por isso é que eu não faria isso. Mesmo não falando sobre, a gente vê nas atitudes. É uma pena que o Cruzeiro hoje só conquistou esse 1 ponto. Eu acho que a gente precisava reencontrar os caminhos das vitórias dentro do Campeonato Brasileiro, nos deixar numa posição também mais confortável e mais próxima de alcançar o nosso objetivo. E aí sim, pensar no jogo de quinta-feira, se dedicar à quinta-feira. O que parece é que o Cruzeiro está jogando uma competição pensando na outra competição. E aí, no caso, jogando o Campeonato Brasileiro com a concentração, com o foco todo direcionado na Copa Sul-Americana. É uma pena, nós temos jogadores experientes a ponto de não deixar isso acontecer. O Seabra precisaria mostrar ou demonstrar nas atitudes dele também, coisa que não aconteceu hoje. Quando o Luciano fala sobre o Ramiro, que eu acho que é a que mais incomoda muita gente aí, peças individuais, falando sobre peças individualizadas, né? Realmente, o Ramiro hoje, longe daquilo que a gente espera minimamente de um jogador, tendo impacto direto, como o próprio Luciano falou, né? Em jogadas, para mim, cruciais, que poderia colocar todo a perder o plano de jogo do Cruzeiro, se é que teve um bom plano de jogo o Cruzeiro. E, mais uma vez, o Seabra, com substituições tardias, com comportamentos que a gente sabe que é dele Seabra, mas que precisava fazer diferente. Se a gente tanto falou sobre a coragem no jogo passado,
poderia ou ele ter tido continuidade no quesito coragem. Coisa não aconteceu, o Cruzeiro só traz um ponto para Belo Horizonte e vê, infelizmente, os concorrentes diretos se aproximando cada vez mais dentro da tabela, Valu. Tá aí para mais de 15 mil pessoas aqui na Samuca TV, nesse pós-jogo de Cruzeiro 0, Cuiabá 0 e mais de 14 mil pessoas, só para a gente poder dar um panorama ainda a respeito do que significou essa rodada que o Cruzeiro, para mim, desperdiçou a oportunidade. O Cruzeiro largou 2 pontos aí na Arena Pantanal, onde estão o Luciano da Casa e também o Samuel Venâncio. O Cruzeiro perdeu a oportunidade da Casa e Amanda e todos que estão ligados aqui, numa rodada em que o São Paulo perdeu, continuou com 44 pontos. O Bahia foi goleado fora de casa pelo Fortaleza, continuou nos 42 pontos. E o próprio Flamengo, que é o 4º colocado, também perdeu para o Grêmio fora de casa e permanece nos 45 pontos. Uma vitória hoje para cima da equipe que só conseguiu vencer 2 vezes dentro de casa, o Cuiabá, com todo respeito, mas aí eu estou falando a respeito da tabela do campeonato, não sou eu que estou dizendo isso. O Cruzeiro perdeu então a oportunidade de chegar aos 44 pontos, ultrapassar o Bahia. Provavelmente, se fosse uma vitória no placar mínimo, não ultrapassaria o São Paulo, ou melhor, se igualaria o São Paulo, ultrapassaria o São Paulo nos critérios de gols marcados e ficaria 1 ponto do 4º colocado da casa. Um papo de G4, um papo de estar a 1 ponto do 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Eu acho que, independente das escolhas do Seabra, todos aqueles que estavam hoje na Arena Pantanal tinham que ter feito esse exercício aqui, ó, de olhar para a tabela e entender o que a tabela oferecia nessa rodada de hoje. Porque agora os próximos adversários não são nada agradáveis pela frente. O Cruzeiro vem com uma sequência de Vasco, Fluminense e Bahia da casa. Então, dos 10 primeiros do campeonato, o Cruzeiro só ganhou do Botafogo, beleza? Então, pelo menos esses times de baixo, o Cruzeiro estava fazendo o papel dele. Pega um Mineirão, que ele tinha uma invencibilidade, e perde para o time reserva de São Paulo. Pega um Cuiabá hoje aqui, que teve toda a oportunidade do mundo para fazer o certo e perde. Agora vai tentar recuperar em quem? No Vasco, Fluminense, Bahia e Flamengo? Então, eu fico muito chateado. Vou te dar um exemplo, Valu. Hoje, se o Cruzeiro tá na Sul-Americana na final, beleza? Que ainda falta tá muito longe ainda. Já é perigoso, porque é um jogo único. Para quem não sabe, nem vai ter o jogo de ida e de volta. Então, é simplesmente uma roleta russa. Nesse tipo de jogo, nem sempre vence o melhor. Tudo pode acontecer. Uma jogada como essa, um jogador é expulso, uma bola parada, define muita coisa. Então é muito arriscado, apesar de ser o caminho mais curto, é o mais perigoso. O Campeonato Brasileiro é o caminho mais longo, mas ele pelo menos é mais prudente, porque pelo menos te dá um tempo de reação, entre aspas. Se o Cruzeiro ficar desperdiçando a oportunidade igual ele está fazendo, já era também, porque é um campeonato tecnicamente muito superior. Então hoje perdeu uma oportunidade de ouro. Se faz o básico bem feito aqui, né? A gente estava em outra situação e eu não estou dando um de profeta do acontecido. Você é testemunha, Amanda, como a gente disse, como eu fui convicto da minha opinião, que o Cruzeiro não tinha que poupar era ninguém hoje, ninguém. Eu preferia até que poupasse no jogo de quinta-feira, porque com todo respeito ao Libertad, o Cruzeiro só perde aquele jogo para ele mesmo, só se tiver soberbo ou salto alto. Poderia muito bem ter jogado com o Matheus Pereira aqui, já que o Matheus Henrique estava cumprindo suspensão automática, não poderia ter aberto a mão da criação, porque infelizmente nós estamos falando do Ramiro, pelo menos tem 2 lances para falar dele. Mas pior que o jogador que joga mal, para mim, é o jogador que não joga. O Vital escondeu atrás do jogo. Podem rever o jogo do início ao fim. É 100% de pegar a bola e tocar ela para trás. Isso não existe no meio de articulação. Ah, você está perseguindo. Não estou perseguindo. É só pegar os números dele de assistência e de gols.
Teve a fase boa no Cruzeiro, teve antes da lesão, vou ser justo, teve uma época que ele, Marlon e Bruno Rodrigues, o lado esquerdo estava muito forte, mas infelizmente travou, não consegue mais ter resultado, mas isso eu sei, você sabe, os outros 9 milhões de torcedores sabem, de menos o Seabra. Então falta até maldade para ele de fazer uma gestão do extracampo e não infernizar a torcida, porque vai se criando um clima hostil, né? No Mineirão, o Cruzeiro vai jogando agora com obrigação, porque aqui novamente manifestou contra ele. Faz o básico, tira o dele da reta, mas não, parece que quer cutucar ou então está vivendo em uma bolha e não está analisando o que está acontecendo no ambiente externo. Claro que eu e todo mundo somos emocionados porque somos torcedores, né, temos mais emoção do que razão, mas as convicções de hoje do Seabra foram ridículas novamente. Tá aqui anotado para não falar que eu sou o cara que comenta por resultado. Tá gravado aqui também. Nós tivemos ali no intervalo, eu falei os principais jogadores que deveriam sair. João Marcelo estava muito mal comprometendo, ok? Foi expulso ali, mas nesse caso aí tem que ser justo. Foi para substituir um gol que o Ramiro errou um passe aqui, ó. Tá na prioridade de substituição. Vital, Ramiro e Kaique. O Kaique que eu gosto, que acho que tem futuro, tava visível desde o primeiro tempo que ele tava cansado. Saiu, sabe por quê? Só porque teve cãibra. Mas o treinador na beira do campo não tá vendo que o jogador dele tá fadigado. Se ele não tivesse tido cãibra, era perigoso ele não ter saído. Mas não, tem que morrer, tem que machucar para ser substituído. Fora que no intervalo não fez as alterações, demorou, bababá, aí é a novela, Ctrl+C e Ctrl+V, que a gente não aprende com os nossos erros. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Vasco, a gente não sabe o que vai ser oferecido ao Cruzeiro em termos de tabela. Ficar contando também, vai virar G8... vai virar G8, mas se você também não fizer... Vai virar G8, mas com as 12 vitórias que o Cruzeiro tem hoje, o G8 não serve não da casa. É o valor. A questão é que futebol é um jogo, ok? O que está incomodando a torcida do Cruzeiro principalmente é perder sempre da mesma maneira, os problemas crônicos. Justamente igual você falou, se fosse o mérito do adversário aqui, tudo vai acontecer. Infelizmente, às vezes, o time vai ter um rendimento ruim, o time não vai construir, vai dar mole na marcação. Acontece porque ninguém é máquina, senão não sai gol. O problema é que a falha do Cruzeiro é sempre as mesmas escolhas, sendo que agora sim temos opções. Aí, infelizmente, não tem nada de ser corneta, porque ainda tem que escutar algumas coisas assim. É só pegar o pré-jogo, é só pra gente analisar tudo que aconteceu, nós falamos. É só pegar todo um contexto, tem que fazer uma gestão de crise, ou melhor, para evitar ela também, olhar a tabela para frente também. Só pegar o Cruzeiro desde agosto, quantos pontos ele tem. Aí existe uma outra situação aqui, que é o seguinte, que nós abordamos. Cada um vai ter a sua opinião, ok? Se poupa agora, se faz um misto ou não, qual jogo, eu já dei a minha, não vou ficar repetindo. Mas a questão que eu acrescento, para quem não estava acompanhando o pré-jogo, é o seguinte: o Cruzeiro vem com uma dificuldade de desempenho muito ruim. Qual que é a trajetória do Cruzeiro? Vamos fazer uma linha do tempo. Era um ótimo mandante dentro de casa, tinha um rendimento regular para satisfatório fora de casa, mas não conseguia ter resultado, ok? De repente, já tem mais de um mês que o Cruzeiro não tem um rendimento legal nem dentro de casa. Até as últimas vitórias foram com jogadores a mais, passando sufoco. O próprio Seabra reconhece isso, palavras dele na coletiva não são minhas, falando que o próprio Cruzeiro está com uma dificuldade na produtividade ofensiva, ok? Isso aí já está acontecendo em vários jogos. O jogo do Libertad foi uma divisão de águas, que deu uma esperança. Nós vimos coisas boas, nós vimos um Cruzeiro mais seguro, que só para um parêntese aqui, quando ele fala da perda, né, de produtividade ofensiva, o sistema defensivo também caiu. Zé Ivaldo, João Marcelo, as linhas estão espaçadas, então o Cruzeiro se perdeu pelo meio do caminho, tanto é que a gente estava doido para ter essa parada FIFA para a gente acertar a casa. Veio contra o São Paulo, tomamos ferro dentro de casa para o time reserva. O Libertad foi um ponto fora da curva. Eu vi muitas boas coisas acontecendo ali naquele time, principalmente o sistema de 3 atacantes.
favoreceu o jogo do Caio Jorge, que cresceu de produção, não só pelo gol, a movimentação que ele estava fazendo foi interessante. Lautaro jogou bem, tendo o Veron também, que na minha opinião voltou bem depois da lesão. Resumindo, era a hora também de dar sequência nesse sistema tático, justamente para o time pegar um corpo também e voltar a ter um padrão, coisa que não tinha com 3 volantes, quando estava o Wallace, Matheus Henrique e Romero. Então, hoje também era um jogo para consolidar o sistema tático também, para ver se a gente estava no caminho para testar contra outros adversários. Aí muda 3 zagueiros, muda a forma técnica, muda a forma tática. O Cruzeiro hoje, o Seabra, ele não tem um padrão de jogo. Porque os 3 atacantes que funcionaram é porque o Wallace não pôde jogar. Se tivesse, ele estava com 3 volantes que estavam com deficiência na marcação, problema ofensiva, enfim. Ele já assumiu que está fazendo alguns testes. Quando o teste dá certo, ele quebra no meio do caminho. Então eu não concordei, falei isso no pré-jogo, não estou chateado só por agora e ainda sou muito cruzeirense. Eu falei 1000 vezes que eu gostaria muito de estar errado. Mas infelizmente eu não estava, aconteceu tudo como previsto. Valu, infelizmente a campanha do Cruzeiro nesse retorno realmente é algo desesperador para quem ainda tem um objetivo dentro da temporada através do Campeonato Brasileiro. Foram 24 pontos disputados e apenas 9 pontos conquistados. Isso não é campanha de um time regular e é por isso que quando a gente fala do momento de oscilação ou momento ruim por parte do Cruzeiro, é preciso aceitar também. A gente escutou o próprio Cássio falando sobre que ele acredita ser uma oscilação e não um momento ruim, mas vamos avaliar somente o retorno do Cruzeiro agora dentro do Campeonato Brasileiro. Não é um bom retorno, pelo contrário, é um retorno realmente preocupante para quem ainda tem como acesso esse campeonato. O que mais me incomoda disso tudo é, como o Luciano falou, né, a performance em campo dessa equipe. Acho que o resultado final é consequência daquilo que você faz em campo. E aquilo que o Cruzeiro tem apresentado em campo, para mim, não é pertinente de uma equipe que vem buscando um resultado a qualquer preço ou a qualquer custo. Seja ele atuando dentro de casa, como aconteceu no jogo contra os reservas do São Paulo, seja ele o Cruzeiro atuando fora de casa. E aí vai acabando comprometendo um pouco daquilo que o Cruzeiro tem como objetivo através do Campeonato Brasileiro. E aí força cada vez mais. Vão mudar o foco, quinta-feira já tem outro jogo, não tem muito tempo para lamentar. Fica até um discurso um pouco pronto, né, daquilo que vem falando os jogadores. Isso é algo realmente que me incomoda enquanto torcedora, claro, incomoda milhares de torcedores. Acho que precisava talvez ser um pouco mais transparente. Olha, nós realmente não estamos como objetivo principal dentro do Campeonato Brasileiro. Seria muito menos frustrante para a gente, torcedor, do que ficar tendo atitude dentro do campo. Por mais que o Cruzeiro queira o Campeonato Brasileiro, o que ele vem fazendo dentro do campo não é compatível desse time que quer ainda o Campeonato Brasileiro. Uma pena isso estar acontecendo, Valu, eu te confesso. Poderia ter sido um pouco mais transparente ao seu torcedor.